Paz e misericórdia, meu irmão, que está assistindo esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Eu sou Horácio Santos, formador geral aqui da comunidade Sacramento de Amor, e vim aqui para poder gravar uma série de vídeos para você sobre os 7 sacramentos. Esse vídeo é o primeiro, a introdução, para poder fazer uma explicação geral, um pouquinho de cada um, como que eles se organizam, e depois nós teremos mais outros 7 vídeos para você entender cada um dos 7 sacramentos. Então, assiste esse vídeo e não perca os próximos vídeos dessa nossa pequena série sobre os 7 sacramentos, certo? Então, para poder explicar melhor, né, o que é sacramento, o que significa sacramento? Sacramento, a palavra sacramento significa sinal visível da graça de Deus. Como assim, Horácio? Todos os 7 sacramentos são uma ação visível, por mais que nós não percebamos, mas é um sinal visível da graça de Deus, da graça de Jesus, que é a cabeça da igreja, atuando através da igreja. Então, todos os 7, existe uma graça que, independente se nós cremos ou não, e esse é até um próximo ponto, nós cremos ou não, aquilo está acontecendo. A graça de Deus está sendo manifestada, quem está recebendo a graça de Deus. Claro que com os critérios para poder receber de forma válida e tudo mais, mas é bacana por quê? Porque o sacramento, como eu disse, ele acontece independente da nossa fé. Se eu estou recebendo o sacramento, por exemplo, da penitência, ou o sacramento da Eucaristia, não depende da minha fé. Eu não preciso acreditar, crer que aquilo ali está realmente acontecendo, que meus pecados estão sendo perdoados, ou que o pão e o vinho estão sendo transubstanciados no corpo e sangue de Jesus. Independe da minha fé. Diferente, por exemplo, do sacramental. O nome é até muito parecido, né? Sacramento e sacramental, mas são coisas realmente parecidas, mas distintas. Por quê? O sacramental é um objeto, ou algo que é abençoado pelo padre, né, ou pelo ministro devidamente ordenado, mas que precisa, de alguma forma, da fé daquela pessoa que vai utilizar. Não é um amuleto, mas é um sinal de que a graça de Deus está sobre mim. Não é apenas no objeto, mas é para poder me lembrar da graça que está sobre mim com aquele objeto abençoado. O sacramento não precisa da sua fé, não precisa que você creia. Ele acontece independente da nossa fé, independente da nossa, se nós estamos bem, se nós estamos mal. Ele acontece independente. Então isso é uma graça para nós e por isso que nós preparamos, né? Estamos aqui gravando essa série para você, porque os sacramentos, eles são talvez o nosso maior tesouro da igreja. É o que a igreja mais preza e é o que faz com que a fé da igreja seja manifestada, seja levada adiante e que faz com que nós, católicos, vamos propagando, vivendo, sendo alimentados, curados, enviados em missão para poder viver a nossa fé de forma total, de forma plena, certo? Então, os 7 sacramentos são divididos em 3 grupos, de forma geral, para poder melhor explicá-los, né? Primeiro, nós temos os sacramentos da iniciação cristã, que são 3. O primeiro é o batismo, que introduz ali a pessoa na igreja, no corpo místico, e faz com que, a partir do sacramento que a pessoa recebe, ela é, a partir daquele momento, membro do corpo de Cristo, é católico, recebe todas as graças. Esse é o primeiro sacramento da iniciação cristã. O segundo sacramento é o sacramento da Eucaristia. Muitas vezes até nós falamos, né, e até na catequese é feito, tem essa nomenclatura, a primeira Eucaristia. Primeira Eucaristia não é o sacramento, mas é a primeira vez que geralmente a criança recebe a Eucaristia, por isso que é dado esse nome. E é o sacramento máximo, mais importante, já tem vídeos no canal aqui falando sobre o sacramento da Eucaristia, a base da nossa fé, o ápice da nossa vida, e ele é o sacramento também que faz parte da iniciação cristã, porque é vivenciado, e deveria ser, na maioria das vezes, vivenciado e recebido no início ali da infância, no início ali da segunda infância. E o terceiro sacramento da iniciação cristã é o sacramento do crisma, que é a confirmação do batismo. E por que precisa desse sacramento, né? Porque muitas das vezes o sacramento do batismo ele é recebido quando criança, quando bebê, recém-nascido. E como a gente disse, o sacramento acontece mesmo se a criança não sabe, não tem fé. Mas para poder assumir e para poder também ter um outro segredinho que eu vou deixar para você ver lá no sacramento da crisma, além da confirmação do batismo, tem uma outra realidade. Então, esse sacramento da crisma, ele vai finalizar, junto com o batismo e a Eucaristia, os 3 sacramentos que a gente chama de iniciação cristã. Todo católico precisa de ter esses 3 sacramentos, certo?
O outro grupo, né, a outra divisão que nós temos dos 7 sacramentos, são os sacramentos de cura, que são o sacramento da reconciliação, chamados por nós, né, como o sacramento da confissão, que é o quê? Que é quando a gente está caminhando, muitas das vezes a gente se suja, né? O próprio Jesus ensinou isso, quem está limpo não precisa de lavar, mas só lavar os pés. Então, é um sacramento que vai nos curar, que vai trazer de novo a graça de Deus para nós e que nós podemos receber várias vezes, né? Como a Eucaristia, nós precisamos e podemos receber várias vezes aí durante a nossa vida, mas não somente o sacramento da confissão, mas também o sacramento da unção dos enfermos. Quando a pessoa ali está enferma, acamada, né, com uma enfermidade, não apenas grave, mas a enfermidade justamente, Jesus também deixou para nós esse tesouro que é o sacramento da unção dos enfermos, que vem potencializar, que vem curar, que vem trazer a graça necessária para aquele enfermo passar por aquela enfermidade e com a graça de Deus ser curado ou permanecer naquela situação com o auxílio da graça de Deus. Esses dois são os sacramentos da cura. E os outros dois que estão faltando são sacramentos que nós chamamos de sacramentos de serviço. Todo católico também precisa assumir um serviço na igreja. E na sua maior parte, digamos assim, né, as duas maiores formas de servir a igreja é primeiro se tornando, primeiro no sentido de organização, né, mas se tornando uma família, assumindo e vivenciando o sacramento do matrimônio, se tornando um esposo, esposa, construindo família, que é o primeiro sacramento de serviço. Né? Talvez é a maior parte de nós, a maior parte da igreja, assume essa vocação como serviço a Deus. Né? O sacramento do matrimônio não é apenas um ser feliz, é um serviço, é um sacramento de serviço. Eu me caso, eu contraio o matrimônio para eu poder servir a Deus com família, tendo filhos e tudo mais. E a outra forma, maior forma, né, não tem somente essas duas, mas enquanto sacramento, outro sacramento de serviço é o sacramento da ordem, que aí também tem uma divisão, toda uma organização que são os nossos sacerdotes. Eles também são preparados, são consagrados, recebem o sacramento da ordem para poder servir a igreja. Então, as duas formas, digamos assim, prioritárias, tem outras formas também, mas os sacramentos de serviço são esses. O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, certo? E por que você precisa aprender um pouco mais sobre os sacramentos? Porque assim, você já sabe, talvez você já teve catequese e tudo mais, porque é a vivência da nossa fé. Aqui o catecismo, né? Catecismo da Igreja Católica, não sei se você já conhece, já leu, já se aprofundou. Ele é dividido em 4 partes. Vou mostrar para você aqui, ó. É esse pequeno livrinho, né, bem fininho, mas que resume toda a fé da igreja. Toda a fé da igreja está resumida aqui e a gente precisa de alguma forma se aprofundar ao longo da nossa vida para que a gente viva melhor a nossa fé. Né? Quando a gente desconhece algo, a gente não vivencia. A ignorância, né, que é o desconhecimento daquilo que é a vontade de Deus, de como a igreja se organiza, está tudo aqui. Então, uma das 4 partes que é dividida aqui, o catecismo, é sobre os 7 sacramentos, como que a gente celebra o mistério de Cristo. Então, por isso que a gente está fazendo essa série. E eu te convido, assista todos os vídeos, se aprofunde, e não pare apenas aqui. Né? Se aprofunde mais na sua formação, na leitura do catecismo, em outros vídeos aqui do canal, da comunidade, de outros vídeos também, porque quanto mais a gente conhecer a igreja, mais nós vamos amar. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.